Boa tarde, gente. Voltando aqui com a internet adequada, que eu estava fora do Wi-Fi, esqueci de conectar. Vou chamar hoje o Ricardo Aquino, um fotógrafo do mercado de casamento. Ele vai trazer pra gente uma experiência, né, de 10 anos no mercado. Ele é focado no mercado de casamento, então é muito diferente de ser um fotógrafo de moda que resolve também fazer casamento, enfim. Então a forma, né, que ele se torna especialista faz muita diferença. Vou autorizar aqui. Pegar minhas anotações e vamos lá. Vamos lá, Ricardo, desculpa, tá? Não, tranquilo, acontece. Vamos lá recomeçar. Quero então que você conte como que você caiu no mercado aí de casamento, tá bom? Tá. Então, a minha formação, eu sou fisioterapeuta de formação, e formei e já recebi um convite para dar aula, porque eu também, quando você falou da questão da especialização na fotografia, na fisioterapia eu também, desde a minha jornada dentro da faculdade, eu me foquei em uma determinada especialização da fisioterapia e formei e fui chamado para dar aula na própria faculdade que eu dava aula. Dei aula durante 4 anos e saí da escola. A escola me mandou embora e eu fiquei tentando voltar durante 1 ano e não conseguia, e, enfim. E aí, nesse meio tempo, um casal de amigo meu, são donos de uma empresa, a maior empresa de fotografia de evento social focado em formatura, que é a Fox 4 aqui de Belo Horizonte. Eles me chamaram para trabalhar com eles. Ah, Ricardo, compra uma câmera e vem trabalhar com a gente. E assim foi. Já era trabalhando fotografando pessoas, mas no começo eu fotografei de tudo, né? De semi-joias, aniversário infantil, arquitetura, e fui vendo que, com pouco tempo, eu fui percebendo que trabalhar com pessoas era o que eu queria. Fiquei mais ou menos 1 ano estudando, bastante fotografia, focado e trabalhando com tudo que aparecia pela frente, até que um belo dia surgiu a oportunidade de fotografar o casamento do meu cunhado e da minha cunhada. E o primeiro casamento, eu já tinha feito outros casamentos sem contrato, uma coisa bem assim, e esse foi o primeiro casamento assim de verdade, né, e tal. E foi o que me fisgou e o que me encantou, né, porque primeiro que cada casamento é único, a gente tem que ter muito respeito com a história do casal. O dia é agitado, não dá para você ficar parado pensando, né? É sempre um trabalho intenso, porque são normalmente 10 horas que a gente fica observando, né, o que está acontecendo, o que pode acontecer, né, juntando todas as informações que o casal sempre conta. Então, o casamento me fisgou, porque era sempre uma emoção diferente todo dia, e essa entrega, né, para o ser humano que está ali recebendo essa história no final é muito gratificante. Aí o casamento me conquistou por isso. Sim, e eu acho interessante a gente evidenciar isso, porque certamente em momentos agora com a pandemia, eu acredito que às vezes até passa pela cabeça de alguns fornecedores que são muito nichados. Nossa, será que eu fiz a escolha certa? Me dedicar especificamente, né, a um segmento que foi extremamente impactado. A gente teve aí 95, 96% dos eventos adiados, né? Só que É, realmente foi muita questão da data que continuou, fez uma coisa mais intimista, que o fotógrafo ainda é muito relevante, seja no evento grande ou não, né? Diferente de outros segmentos que acabam não conseguindo atender esse tipo de evento. Então, eu acho muito importante a gente evidenciar quando o fotógrafo realmente resolve se especializar naquele nicho, né? Porque faz muita diferença. Eu conheço, como eu vim do mercado primeiro de moda, depois eu vim para o mercado de casamento, tem fotógrafos de moda que não fazem casamento por dinheiro nenhum nessa vida, porque ele sabe que ele não pode, não tem como repetir aquilo, né? É sim, diferente de um sim. ensaio, por exemplo, que se a foto não ficar boa, dá mais um beijo, né? Faz essa pose e tal. E ali não tem jeito. E fora isso, a gente tem hoje cada vez mais o consumo de fotos espontâneas, né? Sem serem aquelas fotos posadas. Então você tem que pegar o time certo. E é tão legal quando o casal vê depois
a prova das fotos, é a prova das fotos que fala? Quando você a seleção, né? Porque a prova era antigamente quando a gente imprimia mesmo e você marcava com o X o que seria. Mas exatamente. é o mesmo conceito, Então, quando essa seleção, eles recebem isso e eles percebem momentos que nem eles lembravam, né? Cliques ali que eles não imaginavam. Porque, primeiro, principalmente a parte da cerimônia, né? A noiva é a última a entrar, então ela não vê o que está acontecendo. Ela vai ver isso através da foto, através do vídeo. Então, a forma de vocês arquivarem aquilo, né? A forma de vocês conseguirem, inclusive, fazer com que ela saiba que aquilo ali aconteceu é através do clique, é através da imagem, né? E muitas das vezes, eu vou dar uma experiência muito minha, assim, de fotografia, que foi quando eu resolvi casar, eu ganhei o álbum, não quis fazer com essa pessoa que eu ganhei, acabei contratando um outro, achei o trabalho dele legal, né? Mas eu não dei uma devida importância a isso. E aí, no meio do caminho, ele falou que não poderia ser ele pessoalmente, eu deveria ter rescindido o contrato ali, procurado outro profissional. Eu falei assim, o que vale é a experiência, meu sentimento do dia. E hoje, como eu me arrependo, Ricardo, porque assim, eu não sei direito o que aconteceu, ele estava com foto e filmagem. Foi uma coisa muito mal organizada, eu não sei, eu não tenho um vídeo bom e nem uma fotografia boa para saber, sabe? Ele não tem um clique espontâneo. As pouquíssimas fotos que eu tenho são fotos, aquela parte do protocolo e uma ou outra, assim, não tem um clique, sabe? Do meu marido emocionado, não sei se ele chorou. Tem gente que acha que ele chorou, tem gente que acha que ele não chorou. Então ficou aquela coisa assim, super, sabe, amadora mesmo. Então, eu acho que o fotógrafo que é especializado em casamento, ele sabe exatamente, né, o que ele não pode perder, a agilidade que ele precisa ter. A noiva está saindo do carro, você fala, entra minha filha e sai de novo. Você não tem como falar isso, né? Não. Então, você precisa realmente estar muito atento, muito concentrado no que você está fazendo, porque não tem uma segunda versão. E procurar cliques novos. Eu acho que vocês devem sair de casa, assim, tentando o máximo de inspiração para que vocês possam ter um material, um portfólio diferente, porque é um desafio. Por mais que tenham as partes que são tradicionais, é um grande desafio você fazer um clique inusitado, diferente, até para você ter um portfólio, para poder chamar atenção. As redes sociais são tão fortes nesse sentido, né? Sim. Então vamos lá, tem basicamente 3 coisas que eu quero falar disso, que assim, eu acho que eu acredito muito nesse poder da autoria, de estar por trás da câmera, o fotógrafo que você contratou, né? Quando vai alguém que não te conhece, que não está se importando tanto com a sua história e não quer prestar o devido cuidado, serviço, né, e atenção, é a mesma coisa quando alguém me chama para cobrir um evento que não pode ir e eventualmente eu vou fotografar para essa pessoa. É diferente, né, o cuidado. Claro que hoje, né, quando isso acontece com fotógrafos amigos meus, eu vou com o mesmo carinho, como se fossem clientes meus. Mas quando existe um profissional realmente dedicado e é a pessoa que você conversou, que você olhou nos olhos, que é o cara que está atento aos detalhes, que é o cara que às vezes anota um detalhe ali para lembrar dele lá no dia, 1 ano depois, 8 meses depois, eu acho que isso faz muita, muita diferença. Eu tô vendo aqui que tem até uma noiva que eu fotografei o casamento, que tá aqui na live, que é a Raquel, por exemplo. A Raquel, quando ela conversou comigo, a nossa reunião demorou 3 horas. Eu, Raquel e a mãe dela. Então, assim, o tanto de riqueza de histórias que a Raquel me falou, desde quando ela conheceu o Felipe, como é que eles conheceram, como é que foi o pedido de namoro, tudo isso eu tinha registrado. Então, assim, eu estava muito mais a par da história do que uma pessoa que, oi, fulano, tudo bem? Vai lá fotografar o casamento da Raquel e do Felipe. Não é a mesma coisa. Por mais que eu coloque essas informações no papel, ele não estava ali prestando atenção e sentindo aquilo que ela estava passando ali no ao vivo e a cores, né? Então, isso eu acho que é muito, muito importante. O estar focado, inclusive, em casamento, eu até faço outros tipos de trabalho, mas eu não tenho essa preocupação. Tem muitos casais que eventualmente, às vezes, eu posto uma foto de família e falo, pô, Ricardo, eu não sabia o que você fazia. Ah, mas eu também não divulgo. Então, assim, realmente eu sou muito focado e dedicado a casamento e sou muito feliz com o casamento e realizado com ele. Então,
É basicamente isso. Eu acho assim que, claro, né, você vai prestar um bom serviço, já dessa conexão vão surgir outras coisas, né, depois a noiva fica grávida, tem uma série de outras opções aí que você pode fazer. Mas nichar realmente, se posicionar, né, eu acho muito importante. E eu vejo muitos fotógrafos um pouco perdidos, às vezes, antes mesmo da pandemia, tá? E começa a tentar uma coisa, outra, e o nicho é muito importante. Hoje as pessoas querem consumir de especialista, né? Antes você Sim. fazia um curso de gastronomia, agora você compra um curso online só de cupcake, né? E aí você vai especializar naquilo. Então, assim, as pessoas estão subnichando. No nosso segmento, a gente vê claramente isso. Antigamente, foto e filmagem era muito junto e agora você tem realmente essa diferenciação, né? As pessoas estão se especializando naquilo, porque o profissional que trata uma foto é completamente diferente do que é dito um vídeo, né? O olhar é diferente, o time é muito diferente. Então, realmente é necessário ter essa especialização. E A dentro outra coisa que disso, eu queria só te interromper, que quando você falou da certa pressão que a gente sente hoje, porque hoje todo convidado está ali na fileira, né, do corredor e fotografando a entrada da noiva e isso até que hoje em dia não, na verdade nunca me incomodou. E a pressão, eu acho que, eu não sei, eu acho que talvez para o fotógrafo ou para quem está começando, ela exista, mas tem os dois lados, assim, realmente hoje existe sim um imediatismo muito grande por parte dos casais que querem ver alguma coisa bem rápida, e é muito fácil, né, o convidado que está ali postou, marcou o casal e o casal já reposta nos stories, já tem muita coisa contada ali. E realmente cabe ao fotógrafo, até porque eu me sinto assim, com acesso privilegiado, porque eu estou no centro, eu estou no corredor, eu posso ir lá no altar. Então, inevitavelmente, eu vou criar algo que os convidados não vão criar. Mas eu acho muito interessante, inclusive, esse material que é criado, principalmente pensando assim, que às vezes tem uma madrinha que ela foi ali em algum momento com a noiva, e ela fez um registro que por mais, era um momento muito privado entre elas, e eu não tive esse registro. Eu acho muito legal, eu acho que é válido também, né? é como se fosse uma foto de bastidor, né? Isso, É como se sim, fosse uma foto de bastidor. sim. É do backstage mesmo. Então, eu acho que isso acontece. Quando eu casei 6 anos, incomodava muito, porque era uma coisa muito nova. Então, assim, tinha uma briga mesmo, sabe? Porque tem convidado também meio sem noção, que atravessa na frente do fotógrafo, né? Com iPad, não é uma câmera, né? Uma tábua. Exatamente. E tem um outro fator que é o seguinte: o convidado está tirando foto que interessa para ele. Não é do que interessa para o olhar dos noivos, não é o que interessa para documentar aquele evento, né? Então, ele vai ter hora que ele vai tirar foto, tem hora que ele vai esquecer. Isso é muito interessante, porque se for por qualidade de equipamento, hoje você tem celulares com qualidade excelente de fotografia, apesar de que, para mim, não adianta muito. Eu acho que quando o fotógrafo, o jogo de luz que vocês fazem, né, o ângulo, o foco, para mim pode ter videozinhos me ensinando a mexer no celular, eu não consigo tirar uma foto que pareça ser razoável, sabe? Eu sempre os fotógrafos realmente, até com o meu celular, se pegar o meu celular, vão conseguir obter um resultado melhor, porque tem a parte técnica que eu não vou conseguir absorver, e eu realmente não tenho talento para isso. Mas não é só uma questão de tirar foto, né? Não é só questão de apertar o botão. Não. É uma questão de equipamento que esse fotógrafo usa, qualquer qualidade, é uma questão de experiência, é uma questão de olhar o ângulo, a iluminação. Eu sou apaixonada por fotografia, né? Eu gosto demais, assim, eu gosto de eternizar certos momentos que eu acho que é difícil a gente conseguir fazer no corre-corre, no dia a dia, a gente vai se esquecendo mesmo. Então, foto, por exemplo, de lifestyle, de casal, eu acho super fofo, aqueles pré-wedding, sabe? Você faz de uma forma mais intimista, com a roupa que a pessoa está habituada a usar, sem muita maquiagem, descalço, às vezes no apartamento que eles já vão morar, porque aquilo ali, depois de anos, sabe, é uma delícia você Sim. né, olhar aquelas fotos, aquilo ali, você consegue lembrar da sensação, do cheiro do dia, da temperatura. É muito louco, né, o que a foto traz pra gente. E ela tá ficando, um ponto positivo é que as redes sociais
tornou o trabalho de vocês mais visível, né? Sim. Porque antes, para alguém conhecer o seu portfólio, tinha que entrar num site, talvez num blog. Então, a coisa não girava, não circulava tanto. Agora, você consegue mandar, depois que você posta, ela consegue encaminhar aquelas fotos, várias pessoas conseguem te encontrar. Eu acredito que de todos os segmentos, né, do mercado de casamento, o mais tangível de forma digital seja a fotografia. Até mais do que o vídeo, né? Porque o vídeo você tem que ter um pouco mais de tempo para poder entender a história. A foto, você bate o olho, você já entende o estilo daquele fotógrafo, né? Então, eu acho muito importante, né, nesse momento agora que a gente está tentando fazer um movimento mais digital, mais online, talvez o de vocês tenha sido um que foi mais fácil continuar negociando, foi mais fácil fechar, porque consegue fazer isso de uma forma distante. Apesar da conexão ser importante, né? A gente consegue trazer isso para o online, certo? Certíssimo. Para todos os casamentos do ano que vem que não foram os casamentos desse ano, né, que foram a galera que realmente quis casar em 2021, todo o primeiro contato foi virtual. E aí agora, nos 2 últimos meses, eu recebi... apesar da primeira reunião ter sido virtual, depois a gente teve uma segunda reunião para ver álbuns e ter o contato presencial, né? Eu acho que a reunião acaba facilita esse lado de enxergar quem é o fotógrafo, de estar ali de frente a frente, de ter uma coisa muito mais orgânica mesmo, sem ser uma coisa fria de troca de mensagem, que eu acho que é muito bom. Agora tem esse lado do álbum que existe até soluções. Tem um amigo meu, por exemplo, de São Paulo, que ele estava comentando que ele estava enviando os álbuns por correio e o casal recebia o álbum para ver, para não ter o contato mais presencial. Ele fez isso algumas vezes. Tem toda uma questão do cuidado para embalar e desse álbum, né, sofrer algum dano, mas foi uma solução que ele encontrou. Eu não fiz isso, mas tem dado certo, mesmo virtual tem dado bem certo, assim, não tem sido um problema. Isso é tão interessante, Ricardo, esse ponto é muito interessante a gente olhar, porque vai depender muito do cliente, né? A gente tem, você é aluno do método Trust, eu acho que você já fez essa aula, que a gente fala dos sistemas representacionais, né? Que é o sinestésico, auditivo e visual. Então, o cliente sinestésico, ele tem que encostar no álbum. Ele tem que sentir o toque da textura da capa do álbum. Ele observa, inclusive, qual que é o material da contracapa. Ele sabe o sinestésico, ele deixa digital no nosso álbum, porque ele toca mesmo, ele passa a mão, você fica até assim, ai meu Deus, vai estragar, mas não estraga. E, enfim, ele toca com prazer de ver a textura, do cheiro, olha que legal, e olha muito. Exatamente, o tato é muito importante. Já o visual, ele é prático. Talvez ele vai pedir, me mostra aí. Você mostra no vídeo, já tá ótimo. Depois a gente vê os detalhes. Ele tá preocupado se é bonito, a estética como que é, né? Se quantas fotos vão caber numa página. Então, tudo isso é muito importante, porque a gente vai entendendo o cliente, a linguagem dele. Não é todo cliente que a gente padroniza e atende do mesmo jeito, né? E aí, o fornecedor, às vezes, muito afoito, né? Quer mostrar que tem 10 anos de experiência, que já fez não sei quantos casamentos, começa a falar antes de escutar e não percebe a característica do casal. Então, às vezes é invasivo demais, às vezes é lento demais. Então, é muito importante o processo de escuta nesse momento, né? Como que você faz, por exemplo, o atendimento com o seu cliente? Você faz algumas perguntas no início para ele, com o cliente não, com o lead, né? Que é aquele potencial cliente. A pessoa pediu orçamento e como que é esse bate-papo? De cara você já manda o seu valor? Como que é? Não, assim, hoje em dia repetindo, esse imediatismo das redes sociais é muito curioso, assim, que nesse ano especialmente os pedidos são muito diretos, tipo, oi, tudo bem? Quero um orçamento. A pessoa nem fala o nome, nem fala o dia do casamento. E eu acho que é pela correria mesmo, às vezes está trabalhando, pedindo 1001 orçamentos ao mesmo tempo, e aí sim, peço o nome, peço o dia do casamento, o número de convidados, se eu fui indicado, se foi algum cerimonial que me indicou, enfim, tento entender o que ela viu do meu trabalho, e aí eu tento conversar, trocar uma ideia antes, mas eu não tenho essa restrição, tem muitos fotógrafos amigos meus que só apresentam o preço com
um atendimento, seja presencial, seja online, e depois que eu tenho as informações para entender quem que é o casal, para saber se eu já trabalhei na igreja que a noiva vai casar, ou no espaço que ela escolheu, porque muitas vezes, até na troca de mensagem, eu respondo falando, olha, que legal, né? Esse lugar eu acho muito bonito, tem essa e essa característica que eu acho interessante. E aí eu tento linkar para já mostrar para ela que, né, pô, já trabalhei lá, já tenho uma certa experiência, muitas vezes, principalmente com casamentos de dia, tem alguns locais que eu acho que são muito importantes a noiva trocar uma ideia com o cerimonial e com o fotógrafo para ela descobrir qual que é o melhor horário para a cerimônia, porque às vezes ela quer tanto o pôr do sol e marca num horário perigoso, que a gente tem uma cultura sempre de um pouquinho de atraso, e se o irmão da noiva for padrinho e ele atrasar, talvez a cerimônia toda vai ser celebrada à noite. Isso já aconteceu comigo, eu mostro para a noiva e ela entende, às vezes, um horário de segurança para marcar. Então, assim, eu tento trocar essa ideia e aí sim eu mando uma proposta com valores e tudo mais. Antes... Isso aí, por exemplo, de trocar essa ideia é muito imprescindível, né? Porque às vezes o fornecedor ele fica com um pouco de receio de dar informação demais. Não, mas eu tô dando, ela nem vai fechar comigo, eu já vou mostrar para ela um porém, né? E não, a gente não precisa reter essa informação. Quando você fala isso, o cliente, né, qual que é a leitura que ele tem de você? Você está realmente, de fato, preocupado com o resultado final. Você não é simplesmente um prestador de serviço, você quer se envolver no sonho dele. Então, esse sentimento de conexão, de se sentir importante. Eu, por exemplo, eu adoro sentir que alguém que me atenda como fornecedor, né, como um prestador de serviço, ele vai lembrar de mim, porque ele sabe que quem que eu fui, né, qual foi a minha necessidade, ou seja, eu gosto de quando eu percebo que o fornecedor se importa em gerar uma conexão para mim, ele não está simplesmente me entregando um produto ou serviço. Eu gosto de me sentir assim. Tem pessoas que são um pouco mais práticas, mas eu gosto de ser chamada pelo nome, eu gosto das pessoas lembrarem, né, de onde que eu surgi para ele como cliente. Então, essa conexão, para a maioria das pessoas, é muito importante, né? E para quem não for, é só você, naquela negociação, você já percebe que não é muito importante, você consegue simplificar. Mas não tenham medo de entregar, não tenham medo de dar informação, não tenham medo, por exemplo, de, talvez você está no lead, você entrega o ouro para esse cliente, né, para esse casal, e já fala com ele, olha, faz isso, não faz aquilo, entra em tal site, entra em tal plataforma, e você dá algumas dicas para ele contratar outros segmentos. Não tem problema, porque ele vai gerando uma conexão com você. Claro, eventualmente essa conexão acontece e ele acaba não virando um cliente seu. Isso já deve ter acontecido com você alguma vez, né? Tipo assim, você tinha certeza absoluta que aquele casal ia fechar. Você falou, ó, isso aqui é venda casada. Você já até meio que marcou lá na agenda. E o contrato não foi fechado. Sim, eu já tive... vou falar das duas situações em que o casal... que eu saí de lá assim, cara, tá fechado, tô feliz, já até boto realmente na agenda. E aí passa 1, 2 dias, e aí você faz o contato, enfim, aí tem N motivos. Ah, Ricardo, realmente a gente fechou com outro fotógrafo de cara, já nem me deu a chance, ela foi e o outro fotógrafo fez uma venda. Aí às vezes é preço, muitas vezes o cliente fala alguma coisa tipo assim, acabou que tal pessoa me deu o fotógrafo, às vezes o cliente tem muita dificuldade de falar assim, olha, obrigado, gostei muito, mas não é você, e às vezes fala, ganhei, às vezes não ganhei, nunca fiquei sabendo, né, se foi verdade ou não, mas enfim, e tem também, eu tenho um caso do ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, eu recebi um casal bem tarde da noite, atendi, o início da reunião foi do tipo 8h30 ou 9 horas, uma reunião que mesmo com certificado Trust, hoje, a reunião, eu tenho certeza que eu poderia usar tudo de ferramenta, o casal saiu de lá muito frio, e eu tive a certeza, eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei, Amanda, não vou fechar. Por quê? Não tive conexão nenhuma, o casal não me perguntou absolutamente nada, ficaram distantes, eu tentei aproximar, tentei conectar, não sorriram, nada. Aí passou uma semana e, cara, é você, tá bom? Passa aí o que vocês precisam. Gente, o que aconteceu? E depois, no dia do casamento, que eu já tava mais tranquilo, né? Já tinha conectado realmente com o casal, eu falei, Sara, o que aconteceu
Ricardo, ela trabalhou a semana inteira e ela trabalha fora de BH, volta para Belo Horizonte para tirar a folga dela. Então ela estava chegando para descansar, mas ela estava exausta da semana inteira. Sim. E o Breno também estava cansado. Então, assim, por um detalhe, a gente acha que não vai fechar e às vezes fecha, né? Então, Exatamente, tem os dois lados. Eu, particularmente, fico muito apegada quando eu gero uma conexão legal com aquela cliente e a coisa já está entrosando e, de repente, ela não fecha comigo. Cara, dá vontade de ligar e falar, você não podia fazer isso comigo, me apeguei a você, a sua história, né? Porque, assim, também tem esse lado. A gente que realmente preocupa com o sonho e está muito afim de realizar, não é que um cliente seja mais parecido com o outro, mais importante que o outro. É realmente que, às vezes, tem uma conexão extraordinária, né? E aí você fica afim de realizar aquele evento, né? Muito afim daquela história, de poder cobrir aquela história. Então, é meio chato mesmo quando isso acontece. E, às vezes, a gente fica naquela posição, né? Será que se eu tivesse abordado um pouco antes... O que será que eu falei? Então, assim, a gente está em constante melhoria, né, Ricardo? A gente está sempre avaliando o que a gente faz, a forma como a gente aborda, para a gente demonstrar para o cliente de forma mais natural possível. Peraí que sai um pouquinho. A gente demonstrar para o cliente o mais natural possível quem de fato a gente é, qual que é a nossa entrega, né? O que a gente está se propondo ali, para também fazer parte do sonho dele. O seu slogan é ótimo, né, do Instagram, que fala lá que seu sonho, o seu dia, do seu jeito, o meu olhar. Peraí que estão me ligando e eu estou tentando dar um end e estão me ligando. Mas vamos lá. Então, basicamente é isso, assim, deixar o casal me contar e me contar tudo o que eles pensam, porque muitas vezes tem isso, né? A primeira reunião, o fotógrafo normalmente é um dos primeiros ali, um ano antes do casamento, ou às vezes até um ano e meio. Então a noiva está sonhando muita coisa, mas sonha alto, 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 e no dia muita coisa não acontece, porque N fator. Você até comentou isso uma vez, uma live não muito longe, né? Mas na verdade você estava falando que você queria entrar de carruagem, não foi? De charrete, alguma coisa assim, e ninguém te podou. Mas muitas vezes acontece o contrário. A noiva voa alto, pensa entrar no carro e tal, aí chega no dia, não, isso não é viável, e por ela mesma. No seu caso foi o contrário, todo mundo te respeitou e não falou que era uma coisa muito, né, fora do comum, exótica. Mas acontece, e aí eu tenho que deixar fluir, porque às vezes... Muitas vezes a vontade do cliente é fazer uma foto num lugar X, porque tem importância para a história do casal. E é esse lugar que eu quero fotografar. E não importa a estética. E aí, nesse momento, eu não estou procurando um lugar bonito, eu estou procurando a verdade, a história que faz, né, que faz sentido para o casal. Porque senão, hoje em dia eu falo isso em todos os meus atendimentos. A minha maior vontade é sempre registrar coisas que têm importância para o casal, porque fazer bonito, fazer com uma estética, uma luz perfeita, é legal, mas abrir o álbum e só e registrar esses pequenos momentos. Era só um pouquinho que travou. Paramos na parte assim. E abrir o álbum. Hoje o meu maior objetivo, como fotógrafo, não é simplesmente fazer fotos bonitas, né? Vamos dar um exemplo, né? Foto bonita. Em geral, se a gente vai para um pôr do sol e faz uma silhueta do casal, no Instagram a gente posta isso e todo mundo acha maravilhoso, né? E é uma foto fácil de fazer. Hoje, como fotógrafo, o meu maior desafio é fazer fotos e contar coisas que fazem parte da história do casal. Então, muitas vezes, não é pelo lado da estética, é pelo lado do sentido da história, né? Sim. E, por exemplo, num dos últimos atendimentos que eu tive, eu comentei com um casal. Então, assim, nem sempre aquela foto da noiva no carro, com o buquê, sorrindo e perfeito, é tão interessante fazendo parte da história. Porque é uma foto fria, é uma foto que às vezes não diz muita coisa. Quando que eu gosto de fazer essa foto? Quando o buquê tem uma história, às vezes quem fez o buquê foi a mãe da noiva, foi a noiva e a mãe que construíram a ideia do buquê. Pô,
tudo a ver eu fazer essa foto, né? Aí Tem uma o foto casal... sua de buquê, aproveitando, só que eu vou ter que falar, que eu adoro, que é uma que você fez pelo teto solar. Por quê? Isso. Ela tinha acabado de receber o buquê. Então, você vê que o olhar dela pro buquê era tipo de, né, superação, assim. Admiração, ela tava Chegou a plena, ela, hora. olha, chegou a hora, é o meu dia, é isso. E, Tô virando fã de coincidentemente, eu tava ali no alto do Tô sendo... carro, peguei Não ela. sei nem que eu lembro de uma foto sua. Então, Mas, ó e lá, lembrando pode seguir. especificamente de um dos últimos atendimentos, aí eu falei essa coisa do nem sempre a foto estética, a foto bonitinha ali da noiva no carro eu vou fazer. Aí o casal abre a foto e fala, e essa foto aqui da noiva no carro? Eu falei, não, mas olha a foto do lado. Então eu tava a noiva na porta do carro e ela olhando para a porta da igreja. E ela falou assim, mas você fez essa foto? Eu falei, sim, mas olha a foto do lado, era o pai chorando. Então assim, as histórias têm que estar conectadas. Uma foto solta no meio do álbum pode não significar nada. Agora, uma costurando com a outra, eu acho que faz mais sentido e conta uma história mais rica. Eu acho que o álbum ele tem que funcionar quase como um livro sem texto, né? Você vai olhando aquilo ali e ele vai contando uma história mesmo. Tem que ter uma Sim. ordem, né? O Sim, sentido mas com o que aconteceu. Mas é exatamente isso, é um livro sem texto. Agora, existe uma frase que eu acho que peca muito hoje na fotografia, que é essa história de que uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. E eu acho que hoje, eu acho que é legal abrir, olhar para a foto e todo mundo perguntar, não entendi. Ah, então eu vou te contar. E aí inicia uma conversa. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Abrir um álbum que está tudo pronto, está tudo lindo e maravilhoso. Agora, que cara é essa da sua mãe? Ah, pois é, minha mãe não estava esperando que isso fosse acontecer e o fotógrafo pegou esse registro na hora. Então, assim, começa um diálogo, sabe? Não fica tudo pronto no livro e reativa a memória, reativa essa coisa que é natural do ser humano, que é contar a história. Né? Sim, sim. É como se fosse realmente um rascunho ali, um resumo do que aconteceu em fotos e aquilo vai te permitindo voltar, né? Eu realmente, como eu te falei, eu sou extremamente apegada a fotos, assim. Meu Instagram hoje tem 2 filhos, então meu Instagram é basicamente foto só deles, por causa disso, assim. Aconteceu uma coisa, talvez não tenha significado nenhum. Tinha uma época, inclusive, que eu colocava na observação, gente, eu posto as fotos, não é para expor meus filhos, porque também a gente se sente um pouco julgado como mãe nessas horas. Eu posto isso aqui porque eu tenho certeza que isso vai ficar... Eu não vou revelar a foto, eu não vou ficar abrindo o computador. Direto eu me pego no Instagram, volto lá 2 anos atrás, quando meu filho nasceu, e eu falo, nossa, eu tinha esquecido dessa cara que ele fazia. Então, assim, é muito isso, né? A foto, ela traz essa sensação de novo. Traz assim. a sensação. Então, eu tenho realmente um apego muito grande da foto do dia a dia, da foto espontânea. Eu sou apaixonada com a espontaneidade das fotos. Por mim, eu não teria feito as fotos protocolares. Na época, o cerimonial exigiu muito que eu fizesse. Hoje foi até bom, porque foi tão ruim as espontâneas que alguma coisa eu fiz. Mas não é o tipo de foto realmente que eu gosto. Assim. Pois é, mas essa questão das fotos protocolares também, ela gera muito debate, né? E eu deixo muito pro casal resolver isso. Mas hoje eu gosto muito de fazer. Não que eu me dedique muito, né? Que eu vá virar pro casal. Vamos separar 2 horas para fazer essas fotos? Acho que também não precisa. Mas é porque, assim, essas fotos protocolares, elas eu já devo ter uns 4 casais que pessoas importantes, conectadas a eles, da família, já não estão mais aqui com a gente. Sim. E às vezes são só nessas protocolares que dá para ver o rosto da pessoa. Enfim, então assim, eu acho legal, como um registro de um retrato, porque às vezes a gente foca tanto no espontâneo, no fotojornalismo, que o retrato também perde o seu lugar, e ele pode ter o seu lugar no álbum. Se o casal não quiser, eu vou respeitar, e para mim não tem problema. Eu também não fiz no meu casamento os protocolares, mas eu sabia que o meu álbum é um álbum enorme. Para quem não é da família, dá até preguiça de ver, mas pra gente que é da família, os mais próximos, tá todo mundo lá. Né? Todo mundo se divertiu, tá todo mundo no espontâneo tá lá. Então por isso que eu não fiz os protocolares no dia, né? Mas sim. Enfim. E essa coisa de deixar um legado também, né, para a posteridade mesmo, depois, não sei, eu acho que sim,
Hoje o olhar, talvez também porque eu sou mãe, é totalmente diferente, que eu quero mostrar para eles que realmente a gente já tem pessoas no meu casamento que não estão mais aqui com a gente e que tinham uma história muito relevante lá atrás, né? Então eu gosto disso. Eu acho assim, tem outra coisa muito legal que é essa questão da autenticidade, né? Hoje, cada dia mais, os casais precisam de autenticidade. Eles querem imprimir ali no evento deles, seja na cerimônia, na festa, o que faz sentido para eles. Eu Sim. sempre fui uma pessoa que busquei muito ser autêntica. Hoje eu até trato isso na terapia, tá? Porque às vezes eu busco tanto isso, eu gasto muito tempo. E às vezes esse tempo poderia estar sendo gasto com outra coisa. Mas é porque eu fiz um curso ano passado e eu me descobri como tipo 4 Enneagrama. Não vou entrar nesse assunto não, mas basicamente esse tipo de pessoa, ela não quer, jamais ela quer se colocar no lugar comum com os outros. Isso justifica o fato de eu ter de eu querer entrar de carruagem no casamento, o meu marido entrou de cavalo branco. Tem tudo para ser brega e cafona. Só que a gente casou no Aras, tem sentido, tá, né? Eu não ok. fiz um cavalo branco Pô. na igreja de Lourdes, nem na São José. Mas assim, e também porque o meu marido, ele é extremamente de raiz, assim, sabe? De fazenda, ele já teve dupla sertaneja de raiz, então assim, tinha muito sentido isso para ele. Ele cantou com a dupla dele no meu casamento, enfim. Mas a autenticidade era muito importante para mim. Então, por exemplo, eu, né, não quis padronizar as cores do vestido. Inclusive, eu não deixei, claro, se podia ser curto, colorido. Aconteceu, eu tive uma madrinha de branco, aconteceram coisas que eu deixei fluir, porque eu queria que as coisas fossem muito espontâneas. Isso é Sim. bom em certo momento, mas dificulta o trabalho de muita gente, principalmente do assessor, né, e tem dificuldade de entender. Então, assim, tem coisas que é legal você ser autêntico, mas precisa de ter alguém para orquestrar isso. Eu pus a minha cachorra para entregar as alianças. Uau. Imagina se essa cachorra tivesse disparado. As alianças estavam presas na coleira dela. Então, assim, eu coloquei muitos fatores que realmente dificulta a situação, né? E aí, hoje eu entendo essa minha necessidade de fazer algo diferente. Por exemplo, eu não contratei carro para me buscar. A minha mãe que foi dirigindo o carro dela e tal, ela, foi uma coisa simbólica para mim. E eu lembro, olha que interessante, Ricardo, e nesse momento eu não tive um fotógrafo, cara, da minha mãe me colocando no carro saindo do salão. E eu lembro que, eu até me emociono quando eu falo, porque ela estava dirigindo, eu sentei atrás e ela me falou: filha, eu e você sempre fomos assim. No final, sempre foi só nós duas, porque o meu pai não esteve muito presente e tal. Então, aquilo ali tinha um símbolo. Eu quase que começo a chorar dali. Não tinha um fotógrafo fazendo esse registro. Eu lembro, mas eu não tenho registro, sabe? Então, eu acho que é nesses detalhes, sabe, que a gente tem que entender. Por exemplo, no meu fotógrafo sabia que ela ia me buscar, sabia que meus pais são separados, sabia que eu ia entrar com a minha mãe, né? Mas ele mandou um freelancer no dia. Então, ele saiu antes de eu sair, para ele poder chegar lá. Estava mais preocupado em não atrasar lá do que pegar uma parte da história. Então, tudo isso eu acho que realmente a gente evidencia cada vez mais o profissional. Porque o que fica desse grande investimento que a gente faz é a foto e filmagem, né? Então, parece clichê, mas não é. Realmente a gente precisa ter muita conexão. Vocês ficam 10 horas grudados com a gente, fora o pré-wedding e pós-wedding. É muito tempo. Tem fotógrafo que não tem bom humor, a gente sabe disso aí no mercado, né? Tem fotógrafo que é de lua, de vez em quando tá bem, de vez em quando tá mal. E, poxa, tá um dia legal, você ficar com a pessoa mal-humorada perto de você, não dá. Sinceramente, não rola, né? Não dá. Então, eu acho que é isso. Eu acho que os seus fornecedores, principalmente aqueles que vão ficar muitas horas com você no seu grande dia, você tem que ter um ótimo relacionamento com eles, você tem que se sentir confortável em casa, como se estivesse com um amigo mesmo. É importante essa conexão para a coisa rolar mesmo e para não ter, né, uma decepção depois, porque o dia de fato não volta, né? Perde-se muito ao fazer uma escolha mal feita, né? Assim, é claro que tem muitas pessoas, muitos casais que querem o registro, né? Querem a foto. Não tão preocupada no tanto que o fotógrafo consegue captar, a mais além do óbvio, né? Porque, por exemplo, essa situação, você e sua mãe no carro, você vê, não é uma foto que tem um jardim florido, que tem um pôr do sol, mas bastava fotografar sua mãe ali no retrovisor, tem o rosto dela e tem o seu ali atrás,
pronto, você vai voltar lá atrás, olha, esse momento tem um simbolismo e tem uma importância que bate qualquer outra foto, né, colorida, da moda, porque tem história, tem um significado para você. Então, é isso. Isso realmente é muito importante, assim, hoje para mim. Mas eu precisei passar por tudo isso, né, Ricardo, para hoje valorizar a fotografia. E eu sempre gostei de foto, né? O que é foto? Porque gostar de foto é diferente de gostar do processo da fotografia, né? Sim. E eu fiquei tão decepcionada que, a partir daquele momento, eu comecei a ter um outro olhar, sabe, sobre essa retratação. O meu marido, né, não entende essa minha compulsão por fazer fotos. Mas toda vez que a gente faz um ensaio com a família, e a gente fez um agora com a minha filha de 1 aninho, dentro de casa mesmo, pegando, a gente dando banho nela, aquela coisa bem lifestyle. Legal. Depois que fica pronto, ele fala assim, mas ainda bem que eu fazia com você. Porque eu jamais ia fazer umas fotos dessas, jamais ia me preocupar com isso. Mas depois que fica pronto, puta que pariu, é muito top ter uma foto assim, sabe? Então, assim, eu acho que é isso. A gente se relaciona, né, com o fotógrafo e depois vocês acabam entrando na vida da gente porque faz essa conexão lá atrás e é importante em outros momentos da vida também. Então, naturalmente, isso vai acontecer. Eu queria que você falasse um pouco agora desse processo, né, que você contou, que você anota tudo. Às vezes o cliente acaba nem fechando e tal, mas você anotou ali para justamente não ter que perguntar tudo de novo depois que ele fecha. Isso ali já revela para mim uma atenção muito especial, né? O interesse. Ele, inclusive, te ver anotando é um processo que deve despertar nele. Olha, esse cara está interessado. Então, eu queria que você contasse um pouco de situações, por exemplo, que você anota e que você vai lembrar depois de 1 ano, né? Você não lembraria se você não tivesse feito essa anotação. Sim. Então, eu criei esse hábito, já tem desde 2015 que eu fiz uma consultoria. E aí, na época da consultoria, eu fiquei, nossa, mas eu vou ter que contratar um CRM, um sistema, um software. Não, cara. Sabe o que você faz? Abre um bloco de notas, né, um Google Keep da vida, e anota, né? Então, as informações básicas, nome, fulano, quem indicou, data do casamento, data da reunião, e aí os detalhes, né? Aí os detalhes são vários, são quantos cachorros eles têm, como é que é a relação deles com a família, quem que foi na reunião, porque às vezes é a mãe, às vezes... Eu já tive uma reunião de uma amiga minha que o noivo foi. Ela já me conhecia, já conhecia meu trabalho, aí o noivo não me conhecia até então, e ele sozinho foi. Então, assim, isso é muito importante, porque... querendo ou não, ele demonstrou mais interesse na hora de fechar a foto até do que ela que já estava mais tranquila. Então, assim, são as informações que a gente vai fomentar ali o banco de dados. Citei o caso da Raquel, que estava aqui na live. Então, assim, a Raquel foi com a mãe dela, ela me contou toda a história de como é que foi o noivado, de como é que foi o planejamento da decoração, qual que foi o papel que a mãe dela teve no planejamento da decoração, que foi um papel enorme. E aí, por exemplo, para a Raquel, eu contratei um fotógrafo à parte para fotografar exclusivamente decoração, em excesso, porque ela queria isso registrado. E aí, o que eu fiz? Fiz uma caixinha recheada de fotos e mandei entregar para ela. Então, assim, qual que é o valor disso, né? Mensurável? Não sei, mas eu sei que eles, né, como fotógrafo, eles dão valor demais a essa atenção, porque eu sabia que tinha uma planta que vinha do teto, até tudo isso eu anotei. Tem uma coisa da decoração que a mãe dela pensou, tem outra coisa que foi do sonho. Eu já tive noiva que durante atendimento comentou que, não sei quando, na adolescência dela, ela sonhou com o vestido dela. Nossa! Sem ter noivo, sem estar, né, data, né? Ela sonhou com o vestido dela. E ela acordou e desenhou isso. E esse desenho foi o desenho que ela levou para a menina do ateliê para fazer o vestido. Então, assim, aí, por exemplo, fazer a foto só do vestido fria já não é uma foto que me enche os olhos. Mas essa foto tem história pra caramba. Quem é que sonha, que noiva que sonha com vestido e transforma esse sonho em realidade? Pô, a foto que eu mais curti fazer nos últimos 2 anos, sei lá. E, enfim, então assim, tudo isso eu anoto porque chegar no dia, eu tenho informações. É muito legal, porque por mais que ela te falou, às vezes ela nem lembra o que ela te falou. Então, na entrega dessas coisas que ela faz, essa noiva que recebeu uma caixinha cheia de fotos com as decorações, isso é você entregar, né? Você superar a expectativa. É muito bom quando a gente atende
um cliente e ele fica satisfeito com o nosso trabalho. Melhor ainda é quando ele fala, cara, nossa, superou, foi muito além do que eu esperava, né? Você sente, não tem nem como a pessoa disfarçar, né? Ela realmente demonstra pra gente que a entrega foi muito superior. E é essa preocupação que é muito importante, né, Ricardo? Porque a gente tem um amadorismo no seu segmento muito forte. Começar uma empresa de fotografia, basicamente você pode comprar uma câmera, hoje você tem na OLX aí, o cliente final não sabe o que é câmera boa, o que é lente boa, então assim, geralmente ele não faz essa pergunta, acho que dificilmente você tem um cliente que pergunta qual que é o modelo da sua câmera, né? Não. Então, eles não estão muito preocupados com isso. Então tem a questão do equipamento, né, que é muito importante, você tem sei lá, de 1.000 a 30 mil reais de investimento em equipamento. A pessoa faz um curso, né? Hoje eu vejo as pessoas falando, eu sou fotógrafo, eu tenho uma conhecida próxima que está se colocando como fotógrafo. Na pandemia você virou fotógrafo, você fez algum curso? Fiz um curso online. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Como que... Quem que vai olhar a foto dela e falar, olha, melhora essa luz, sabe? Não tem como, ela comprou esses combos, assim, que não tem nem mentoria, enfim. Então, assim, aí a pessoa já se coloca como fotógrafo. Então, como não tem uma carteirinha, uma forma de você oficializar, e nem acha que esse é o caminho realmente é o mercado livre e os profissionais de qualidade serem reconhecidos. Porém, a noiva que vira noiva, ela pode até gostar de algum fotógrafo de moda e tal, mas ela não consome de fornecedor de fotografia de casamento todo mês, todo ano. Então, assim, quando ela está noiva, ela virou noiva, aí que ela começa a entender esse mercado. E, eventualmente, ela conhece esses amadores no meio do caminho e ela acha que ela pode contratar o bem casado da vizinha, o bolo da tia-avó, né? Que vai dar tudo certo. O fotógrafo que acabou de fazer, vai só bater foto mesmo, não tem muito o que fazer. E esse amadorismo atrapalha vocês, que são profissionais, que se qualificam, que têm um equipamento, que têm experiência, que são nichados, já se posicionaram no mercado. Então, por isso a importância da assessoria, porque a assessoria ela já consegue eliminar ali sutilmente esse tipo de situação, né? Uma boa assessoria sabe que se ela não se preocupar com a qualidade do fornecedor, vai respingar nela em algum momento. Mas a gente acaba tendo esses fornecedores que entram aí, ficam 2, 3 anos no mercado, saem, eles entram. Como eles precisam de portfólio, eles jogam o preço lá embaixo, né? Para eles conseguirem entrar no mercado e terem portfólio. Aí com esse portfólio, ele faz alguns eventos, depois vê que o buraco é muito mais embaixo, que trabalhar com evento é cansativo, uma pressão do caramba, não é só 10 horas, é só você ficar 10 horas de pé. Às vezes você tem que comer uma coisa rápida ali, né? Às vezes é abrir mão de muita coisa. É uma pressão muito grande, que você está trabalhando com casais, assim... Tem uma noiva da rede que a gente atendeu, ela teve uma crise de ansiedade, ela começou a rasgar o vestido dela horas antes dela entrar. E você imagina a situação. Você está fotografando ali, a maquiadora ficou desesperada, né? Então, assim... É uma situação que pode acontecer com você, compromete seu trabalho, não depende de você, você tem que ter jogo de cintura para aquilo. Você não vai falar, minha filha, para de chorar. Não, né, destabiliza ela mais ainda. Então, é uma situação de muita pressão, né? Você não pode passar mal, você tem que estar ali sóbrio, né? Se acontece alguma coisa, você deve certamente falar com a sua esposa. Me liga se for em último caso, porque assim, não tem chance, né, daquilo ali poder te atrapalhar, você não pode dar essa chance. Então, é muita pressão. E isso tem que estar no seu preço. Porque imagina se você faz o casamento toda sexta, sábado, domingo do ano. Você surta. Porque não é só fazer o casamento, tem o pós e o pré, depois tem que tratar foto, tem que montar álbum. Então, não adianta o fotógrafo ter um fotógrafo que faça 70 casamentos por ano. Eu imagino que ele fique exausto, exaurido, não tem condição, né? Então, assim, realmente é muito importante a gente saber. Então, quando o cliente final vai fazer as contas e fala assim, nossa, mas o seu valor é esse, aí ele multiplica por um número de sábados. Fala assim, de vez em quando ele faz esses... Eu vejo direto o noivo fazendo conta de quanto que eles acham que vocês faturam anualmente, né? E não leve em consideração que vocês têm que ter um break. Vocês também têm que ter final de semana disponível. Então, assim, para quê? Para que o resultado dele seja bom, porque o que vocês fazem é muito artístico. Não dá para ser em escala, né? Se fosse em escala, vocês colocavam um monte de robozinho lá, direcionado no ângulo certo e fazia foto. E não é isso, né? Então, eu acho que é muito importante de evidenciar essa parte artística mesmo, sabe? Vocês têm que estar bem, descansados, né?
inteiros realmente para se doar para aquele momento ele ser prazeroso também. Porque eu acho que o prazer ao fotografar ele é essencial. E ninguém faz isso cansado, com fome, estressado, né? A gente não consegue trabalhar bem nessas situações. Então, eu acho muito importante a gente colocar isso, porque as pessoas amadoras que entram no mercado, elas fazem uma conta meio burra. Né? Tipo assim, se eu fizer 40, 50 casamentos por ano, aí eu divido tanto que eu quero ganhar. Aí ele tem aquilo ali, às vezes, como segundo trabalho, não é o trabalho principal dele. Então, eu posso cobrar aí R$ 2.000 para cobrir um casamento. E aí ele não coloca uma série de coisas em consideração. Ele não está preocupado com o número de convidados, se ele tem pessoal na equipe para poder cobrir tudo. Então, eu acho que tudo isso impacta muito negativamente vocês. Certamente, nesses 10 anos, você viu um monte de fotógrafo entrar, e da mesma velocidade que eles entraram, eles saíram do mercado, né, Ricardo? Então, a gente sabe que realmente não é fácil. E a gente tem que valorizar quem está aí no mercado há mais tempo, quem já tem uma certa... E vi pessoas saindo, pessoas muito competentes, com um trabalho maravilhoso. Então, assim, pessoas muito boas e pessoas muito ruins saindo também. Não é só... Porque é complicado, né? Quando a gente... Quando eu estava entrando para Vestidas, eu lembro que você falou que você tem... Acho que você fez vários cursos de precificação, né? Existe, por exemplo, uma planilha disponível na internet para quem é fotógrafo e eventualmente estiver assistindo, para você colocar os seus custos como fotógrafo, né? De equipamento, depreciação, seguro, aluguel, tudo. Quando você olha a conta lá do final do mês que você tem que... Né, o seu custo mínimo por mensal não é algo muito barato. E aí justamente a noiva acha que a gente está faturando R$ 40.000 por mês, R$ 60.000 por mês. Não é assim que todo final de semana a gente trabalha, não é todo final de semana que a gente trabalha. Sim. Então tem que ser muito profissional. E a gente tem que valorizar o trabalho, né? Porque é muito doação, como os noivos gastam muito, porque eles estão gastando com vários fornecedores, eles têm a sensação que o nosso mercado é multimilionário, né? Que é um mercado muito aquecido e que as nossas margens são estratosféricas. E não são, porque quando a gente fala de qualidade, a gente tem uma preocupação na quantidade também, porque quando você vai aumentando muito a quantidade, você não consegue fazer o mesmo nível de entrega. E isso é muito importante para a gente ter isso bem evidenciado. Então, assim, até porque, olha só, um fornecedor que tem muito volume de evento, ele vai ter dificuldade de remarcar esse tanto de gente com essa pandemia. Você imagina um fotógrafo aí com 70 casamentos no ano. Como que ele realoca, vou falar para as pessoas, como que ele enfia esses 70 casamentos dentro do ano que vem, sendo que ele precisa fechar, e possivelmente se ele tem esse volume, ele tem um ticket médio mais baixo. Então, mais do que nunca, ele realmente precisa fechar para ele, inclusive, conseguir dar conta desses contratos anteriores. Então, às vezes, né, mas ele já tinha data em 2021 preenchida, que quando 2020 tentou realocar para 2021, já bateu data. Né? Aí tem que arrumar equipe, enfim. Passa para a equipe. O que isso vai acontecer? A gente sabe que isso vai acontecer, inclusive com todos vocês que são excelentes de trabalho. Vai acontecer uma hora que a noiva não quer decidir com você, você tem um parceiro que você pode terceirizar, existe uma conversa ali, uma passada de bastão, né? Mas o que a gente viu é que tem muito fotógrafo, tem muito espaço também, que tinha um volume muito grande e não consegue mais adequar. E aí eles estão dando a opção da noiva se casar na sexta ou no domingo. Então, assim, é muito importante vocês entenderem que a estratégia de um fornecedor, quando é quantidade, indiretamente a qualidade fica comprometida. Por conta de tudo isso que eu falei, ele fica mais cansado, ele tem muito mais pressão, né? Ele tem uma necessidade. Se ele tiver algum problema pessoal, ele vai ter muito mais dificuldade de fazer alguma remarcação. Se você precisar remarcar, ele vai ter muito mais dificuldade de ter uma agenda. Então, isso justifica um valor mais baixo, mas também te traz uma possibilidade de problema. Então, essa balança aí, ela tem que ser colocada mesmo, né? Para a gente ter um cuidado maior. Bem, acho que eu falei de praticamente tudo aqui que a gente tinha feito já uma pauta inicial, porque eu não gosto de ficar com assuntos muito repetitivos, né? Porque são muitas lives, a gente vai fazer live até o dia 2, todos os dias. Então, a gente quer trazer conteúdo realmente novo para todo mundo que está assistindo. Tem gente que está assistindo todas as lives até agora, então eu fico muito feliz com isso. Eu queria finalizar, porque a gente está com a Semana da Retomada, a segunda versão dela, a gente fez uma lá em agosto, e a Semana da Retomada é focada para fornecedor do mercado de eventos sociais, né? A nossa intenção é trazer um pouco, né, de tudo isso que a gente falou, de
como se conectar melhor com o seu cliente, como organizar os seus orçamentos. Não precisa de ter um CRM, uma secretária, uma pessoa só para isso. A gente tem que tornar tudo mais simples. Eu, particularmente, hoje, eu uso o WhatsApp Business com as etiquetinhas mesmo, eu consigo ali me gerenciar. Né? E, sobretudo, saber técnicas que consigam conduzir o seu cliente para você tomar menos tempo com isso, para você conseguir ser um pouco mais assertivo no fechamento, quando acontece demais, né? Igual você falou, o cliente pedindo de cara o orçamento, nem se apresentou, aí você manda o orçamento, nem resposta o cliente te dá, né? Isso acontece com a gente toda semana. Sim. E muitas das vezes ele está na correria, outras vezes é porque ele é sem educação mesmo. Mas às vezes esse que está na correria, você começa a achar que ele é sem educação e abandona ele, não está nem aí. E às vezes ele poderia ser um cliente super potencial. Então tem formas de você trazer isso. Então eu queria que você falasse um pouco, né, do que dentro do método, o que você viu ali, que você acha que agregou de alguma forma, que te deu algum insight, que transformou a forma como você pensava. Sim. Bom, tem várias coisinhas que, no fundo, você vai somando e eu achei muito legal o curso. Assim, bom, primeiro que essa forma principalmente quem usa o WhatsApp Business, de você classificar e etiquetar as conversas para você entender em que ponto, que fase que você está da conversa com o cliente, eu achei muito legal. Eu já tinha te dado esse feedback. Para mim, eu adaptei um pouquinho mais para a minha realidade de um fluxo menor do que as suas empresas que têm um fluxo enorme de mensagem, mas foi uma sacada muito boa de complementar. Eu já usava, né, algumas 5 etiquetas e depois eu pensei, realmente dá para fazer subdivisões e tornar a conversa mais eficiente, principalmente na hora de relembrar, né? Você abre no dia ali, que ponto que eu estou das conversas? Pronto, fica fácil de você saber onde é que né, a estrutura da troca de mensagem fica mais fácil. Depois, o cálculo preciso de saber onde é que você está errando. Se é antes de fechar o contrato, se é depois da reunião, em que momento, né, o cálculo das taxas de conversão. Então, eu acho isso essencial. Não é algo que eu acho que também todo mundo precisa estressar de fazer isso de cara. Faz o método todo, faz o certificado todo, assiste tudo e depois faz o cálculo. Porque às vezes você fica com preguiça e tal, mas eu acho que quem quer ser preciso de entender onde é que eu posso melhorar, tem que ter isso em mente. É o norte, na verdade, né? Quando a gente chegou nas taxas mínimas, a gente fez um estudo de mercado, no varejo de maneira geral, já tem dados para isso, tem cursos especificamente só de taxa de conversão. E no nosso mercado, como o ticket médio é mais alto, a gente precisa de dividir a taxa de conversão em 2 pontos. Antes do atendimento mais personalizado e depois. Porque senão a gente fica com a ilusão de que está ruim demais ou que está bom demais, né? Então a gente precisa saber exatamente onde está o erro. A grande maioria de vocês, assim, que são muito bons tecnicamente, vocês arrasam depois que vocês conversam com o cliente. A taxa de conversão de vocês ali é muito boa, né? Tipo assim, a cada 10, a gente fala que o mínimo é você fechar 7 clientes depois que você conversou e teve o presencial. O mínimo é 7. Agora, a gente tem um fornecedor que é 9, que é um fornecedor de altíssima performance. Então, esse fornecedor não precisa melhorar mais? Calma, a gente tem que ver a primeira taxa lá, que é a taxa entre solicitar e fazer o atendimento. Essa taxa geralmente é um desastre. No nosso segmento, a gente tem, assim, o mínimo é 30%, ou seja, cada 10 pessoas, 3 você tem que trazer para o tete-a-tete, fazer o atendimento online ou presencial, e geralmente ela está em torno de 10%. É aí que está a grande sacada, a grande possibilidade de você trazer e se conectar com o cliente, né? Então, ouvir o cliente, todas as ferramentas que a gente traz lá no método é para você facilitar e você conseguir realmente fazer com que aquele lead vire um fã seu, sabe? E você deve ter várias situações que isso acontece. Que o cliente, antes de fechar, já começa a te seguir, começa a comentar nas fotos, porque ele percebeu ali alguma afinidade ele criou com você, né? E isso é um outro ponto interessante, Ricardo, que às vezes o cliente está te seguindo nas redes sociais e ele começa a sentir que até é íntimo seu. E aí ele te pede assim, me manda um orçamento, que ele tem a sensação de que a gente conhece há muito tempo. Só que você nem sabia que ele existia. Então, às vezes, a gente ignora o lead, fala, nossa, que cara direto demais, né? Tá querendo saber preço. E, na verdade, não é isso. Na verdade, é porque ele acompanha seu trabalho há um tempo. E só que você não sabe daquilo. Né? Então, é muito importante a gente ter um pouco de paciência. E não botar todos os clientes que se comportam daquela forma dentro do mesmo saquinho, sabe? Porque as histórias podem ser diferentes para o mesmo comportamento, né? Então, eu acho que é isso. É a gente
ter um pouco mais de empatia, da gente poder se conectar, fazer por propósito. E nesse mercado nosso, não tem como ficar se você não gostar dele mesmo, se você não estiver disposto a se envolver com o sonho do cliente, né? E não ficar realmente só tendo uma empresa por ter mesmo, né? Como é no varejo, às vezes. Você realmente precisa preocupar com esse resultado final. Bem, eu acho que é isso. Muito obrigada pela live. A gente gerou conteúdos aqui super ricos, né, para os fornecedores e para os seus noivos e noivos também que estão te assistindo através do seu Instagram. E até a próxima. Vamos ter outras lives também, né? E aí, em breve, a gente vai trazer esse conteúdo diretamente para os noivos. Hoje a gente falou muito de business mesmo, que é legal também, né? Até para os noivos te conhecerem melhor, saberem da sua história, né? E saberem de como que você chegou e não foi à toa que você está aí até hoje. E tem uma representatividade muito forte no segmento de fotografia, né? Obrigado, obrigado. Sempre precisar, estamos aí. Então tá jóia. Bom resto de dia para você e ótima semana. Obrigado. Obrigado a todo mundo que comentou aí também, Sidney, todos meus alunos, vi que tem aluno meu também que tá aí. Muito bom, muito bom. Valeu. Então tá bom. Beijo, tchauzinho. Beijo, tchau, tchau. Gente, então, terminamos mais uma live. Como vocês estão vendo aqui, eu ainda estou no estúdio, eu volto a gravar agora. A gente está gravando alguns conteúdos inéditos para a próxima turma do Método Trust, que a gente vai abrir as vagas em breve. Mas, se você quer conteúdo gratuito, eficaz, que você pode aplicar diretamente agora no seu negócio, melhorar a sua performance, fechar mais contratos com o mesmo volume de orçamento que você recebe, como? Performando melhor, se conectando com o cliente. Acesse a nossa bio, o link da Semana da Retomada, ela acaba domingo. A gente disponibilizou hoje nossa segunda aula, então a gente está com muito conteúdo. Entrega mesmo, gente. Eu não vou desperdiçar um minuto da sua vida profissional e pessoal. Vocês vão aproveitar muito desse conteúdo, tá? Então, aproveitem que é só até domingo. Clique aí no link da bio e assistam às aulas, ok? Então, mais até amanhã, também às 15 horas, que nós vamos ter outra live. Beijo e até lá!